Olá, tudo bem? Meu nome é Alessandra Dantas, sou estudante do 6º período de Direito das Faculdades Kennedy. Hoje nós vamos fazer um ciclo de discussões sobre os princípios constitucionais do processo penal e juízo de garantias. Para entender o que é o juiz de garantias e por que ele foi instituído, é preciso entender minimamente o processo penal. O processo penal é o meio pelo qual se busca o julgamento de uma pessoa a quem a acusação atribui a prática de um ato criminoso. Existem dois modelos clássicos de processo penal, e isso é importantíssimo para se entender a razão do juiz de garantias. O modelo inquisitivo, em que uma mesma pessoa pode acumular as funções de acusar e julgar, e o modelo acusatório, em que há uma clara distinção entre as pessoas responsáveis, uma por acusar e a outra por julgar. A nossa Constituição Federal, ela fez uma opção aí pelo modelo acusatório, quando lá no artigo 129, no inciso 1º, ela instituiu que são funções institucionais do Ministério Público. Primeiro, promover privativamente ação penal pública na forma da lei. De fato, o modelo acusatório, segundo os juristas da área e alguns estudiosos, ele promove uma maior distribuição dos poderes, o que evita abusos e, ao limitar o raio de atribuições do Estado juiz, ele investe mais poderes nas partes ainda e preserva em maior medida a imparcialidade do magistrado. Falar de juiz das garantias suscita aí um pouco de questionamento, como por exemplo, como será aplicado o juiz das garantias no processo criminal brasileiro? E outra questão aí que muitos estão fazendo é qual a relação do juiz das garantias no princípio da imparcialidade que cerca o Poder Judiciário? É sobre isso que iremos debater nesse vídeo. Quando falamos do juiz das garantias dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, não podemos deixar de mencionar que o nosso pacote anticrime, que entrou em vigor através da Lei 13.964 de 2019, ele vem trazendo aí significativas modificações, tanto no Código Penal como no Código de Processo Penal e na legislação chamada extravagante. Dentro dessa lei, desse pacote anticrime, nós tivemos também alguns dispositivos tratando sobre o juiz das garantias, falando especificamente sobre como o juiz das garantias seria aplicado no processo criminal brasileiro. Mas, basicamente, o que é o juiz de garantias? O juiz de garantias é um juiz que vai atuar na fase de investigação dentro da persecução criminal, ou seja, ele vai trabalhar aí em um momento específico da investigação. Esse juiz das garantias, ele tem como objetivo controlar a legalidade da investigação, bem como garantir os direitos individuais aos investigados, além de fazer as considerações e as decisões em relação aí às chamadas reservas de jurisdição nesse momento processual. Você deve estar se perguntando aí, como é que vai acontecer na atuação dos juízes das garantias durante a fase de investigação? Muitos perguntam, ele vai investigar? Não, e é justamente isso. Essa atuação dos juízes das garantias, ela visa zelar pela investigação. Não é pelo fato que a investigação está acontecendo pelo Estado que não vai existir um controle de legalidade aí dessa investigação. De modo que o juiz das garantias, ele vai analisar, por exemplo, se uma prisão em flagrante foi legal ou não, se é correto o uso de algemas em um determinado caso de audiência de custódia, por exemplo. Então, ele vai zelar
para que as garantias e os direitos instituídos aí na Constituição Federal, eles sejam preservados em relação ao sujeito que está sendo investigado. Então, para que serve, né, o juiz das garantias? Qual seria a principal diferença em relação ao processo criminal, da forma como ele é hoje? Bem, a diferença aqui, ela vai agregar maior valor em relação ao processo criminal. Diz respeito ao fato que o juiz das garantias que atua na fase da investigação, ele não será o mesmo juiz da fase de instrução e que irá julgar aquele processo, né? Ou seja, o juiz que irá julgar o processo, ele não terá o conhecimento prévio do que aconteceu lá na fase investigativa. Ele estará, de certo modo, totalmente distanciado daquele fato. Nesse momento, então, o juiz das garantias atuará somente na fase de persecução criminal investigativa. A partir do momento que existe um processo criminal, nós já teremos outro juiz, o juiz da instrução, aquele que irá julgar o caso. O juiz das garantias, né, o juiz de garantia, ele atuará a partir do recebimento da queixa ou denúncia. E esse processo será encaminhado para o juiz da instrução com uma peça acusatória. E o juiz da instrução colherá as provas através do devido processo legal, garantindo o contraditório, a ampla defesa, para formar o seu convencimento. As partes aqui elas estarão equidistantes, estarão produzindo as provas para poder convencer o juiz do julgamento. Diferente do que já acontece hoje, em que o juiz da instrução ele tem o conhecimento prévio aí de tudo que acontece na fase de investigação. O juiz de garantia veio trazer aí, segundo as análises, né, um reforço ao nosso sistema acusatório já consagrado pela Constituição Federal. Além disso, ele deixou bem claro as funções que são de controle de legalidade, garantia dos direitos individuais dos investigados. E como está funcionando o juiz das garantias hoje no processo criminal brasileiro? Aí que está a grande polêmica. Eu já falei anteriormente do pacote anticrime, falei da Lei 13.964 de 2019, que entrou em vigor, né, alterando o Código Penal e o Código do Processo Criminal também, mas é importante mencionar que o juiz de garantias, ele teve todos os seus dispositivos suspensos através da ADI de número 6298 do Supremo Tribunal Federal. Basicamente, ficaram suspensos todos os dispositivos que tratam de como irá acontecer a atuação dos juízes de garantia. Esse tópico será discutido a seguir pelos colegas José e Thales. Okay? Meu nome é José Pereira e vou falar sobre o voto de suspensão do ministro Dias Toffoli a respeito do juiz das garantias. Segundo a Lei 13.964 de 2019, apelidada de anticrime, o juiz das garantias deveria começar a valer a partir do dia 23 de janeiro de 2020. Entretanto, o ministro Dias Toffoli suspendeu a implantação do juiz das garantias. A decisão liminar foi provocada pelas ADIs 6.298, 6.299 e 6.300. O ministro Dias Toffoli revogou de imediato os artigos 3º, a linha B, C, D, caput, e também artigo 3º, a linha E e F. Todos diz a respeito à atuação do juiz das garantias. O ministro Dias Toffoli afirmou que, abre aspas, a implantação do juiz das garantias demanda organização que deve ser implementada de maneira consciente em todo o território nacional, respeitando-se a autonomia
e as especificidades de cada tribunal. Fecha aspas. Forma de implantação. Para Toffoli, também suspendeu até a deliberação pelo plenário, o artigo 3º, a linha D, o que disciplina a forma de implementação do juiz das garantias. O artigo diz respeito: o juiz que, na fase de investigação, praticar qualquer ato, incluindo nas competências dos artigos 4º e 5º deste Código, ficará impedido de funcionar no processo. Parágrafo único. Nas comarcas em que funcionou apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados, a fim de atender às disposições deste capítulo. Para o ministro, o dispositivo viola o poder de auto-organização dos tribunais e usurpa sua iniciativa para dispor sobre a organização judiciária. Toffoli também suspendeu o artigo 157, parágrafo 5º, que diz que o juiz que conheceu do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Trata-se de norma de competência que não fornece critérios claros e objetivos para sua aplicação, violando a segurança jurídica e o princípio da legalidade. Além disso, poderia funcionar como instrumento deletério de interferência na definição do juízo natural, em ofensa a essa importante garantia constitucional. Boa noite a todos. Hoje, na minha parte do trabalho, eu vou falar sobre a decisão jurisprudencial do ministro Luiz Fux a respeito do juiz de garantias implementado no Código de Processo Penal em 2020. O juiz de garantias nada mais é do que a separação de um magistrado para o processual e um magistrado para decisões de culpabilidade e decisões de pena. O ministro, na sua decisão jurisprudencial, comentou e salientou, a respeito da importância que o Supremo Tribunal Federal tem de considerar não apenas um assunto baseado eminentemente político, mas sim de uma interpretação da Constituição Federal de 1988. Tendo isso, a respeito no que tange o juiz de garantias, o destaque recai sobre a fala do ministro Luiz Fux, citando que tal inclusão do juiz de garantias no Código Processual Penal não apenas reforma, mas refunda o Código de Processo Penal, pois altera diretamente e estruturalmente o funcionamento de qualquer unidade judiciária criminal do país. Ademais, para o ministro, não se deve generalizar que existe um comportamento, uma tendência, dos juízes ao favorecimento da condenação, da acusação. Que não podemos generalizar que todo e qualquer juiz tem essa tendência ao favorecimento, da acusação. Não podemos inferir, não podemos afirmar que a estratégia que vai minimizar tais problemas, que é uma estratégia fundamental, essa separação entre a função de juiz de garantias e juiz de instrução. Portanto, mediante a isso, a conclusão da decisão jurisprudencial do ministro Luiz Fux foi a suspensão dos artigos que incluía o juiz de garantias dentro do Código Processual Penal. A grande pergunta que fica é a que serve e a quem serve o processo penal brasileiro. A iniciativa probatória é com certeza das partes. O juiz é secundário. Se o juiz produz as provas, o processo não é adversarial, deixa de ser das partes. Qualquer aproximação do juiz com a atividade de parte deforma a justiça e o direito. Neste modelo, o papel do juiz tem o dever ético de ser secundário, pois quando o conjunto probatório é fraco, a disciplina
vem da Constituição. Ele é obrigado a absorver. Na impossibilidade da certeza, a dúvida basta ao réu. Se a gestão da prova está vinculada ao juiz, se ele é ativo, provavelmente já decidiu e vai caçar provas. Talvez não vai achar, mas vai condenar mesmo assim, pois quer evitar uma certa dissonância cognitiva, não quer trair, não quer confrontar a sua convicção. Não cabe ao STF uma análise política, e sim constitucional. Pode-se compreender a estrita legalidade como validade, enquanto a mera legalidade se equipara à vigência, ou seja, no segundo caso, a preocupação é apenas com a forma da lei. Percebe-se que não há que se falar em uma legislação que refunda o processo penal, mas apenas a sua adequação expressa ao sistema adotado através da Carta Constitucional. Nós vivemos dia após dia o sistema penal brasileiro cometendo injustiças. E para que essas injustiças não aconteçam mais, a receita é simples. A constitucionalidade dos atos deve ser observada. Bom, as considerações finais que podemos observar nessa breve análise, sem negar os problemas práticos de implantação do juiz das garantias, há uma certa resistência sobre a plena realização do sistema acusatório, em que pese o claro direcionamento constitucional, isso que por si só não foi suficiente para conter as funções do sistema inquisitivo, sendo necessário trazer expressamente, através da legislação, novas medidas a fim de efetivar o sistema que preza pela imparcialidade e observação do contraditório e ampla defesa. A contrariedade das decisões dos ministros do STF demonstra uma certa dificuldade de tratar o afastamento do juiz da produção probatória de maneira total, inclusive indicando que existe uma mentalidade na qual o fim do processo penal não é a preservação do direito, mas sim o alcance de uma suposta verdade real. O que se nota até então é que há uma necessidade urgente de enfrentamento da mentalidade inquisitória dos operadores de direito. As mudanças legislativas devem ser associadas com outras estratégias de ampliação da discussão do tema, pois somente assim o caminho para o sistema acusatório poderá se tornar menos tortuoso.